Se você tem interesse em entrar numa universidade e não sabe que curso escolher, ou se você tem aptidão à área das artes, seja ela música, dança, pintura, e gostaria de saber mais como funciona um curso de artes visuais, fica nesse vídeo que aqui eu vou te explicar tudinho como funciona. Oi pessoal, nesse vídeo de hoje nós iremos adentrar no mundo das artes. Como muitos de vocês sabem, eu me formei há pouco tempo na área das artes visuais e eu pensei em criar esse vídeo justamente para desmistificar vários pontos sobre esse curso das artes. Como que funciona? É caro? É barato? Usa muito material? Gasta muito dinheiro? Sabe? Várias perguntas apareceram no trajeto desse curso e eu resolvi colocar para vocês todos esses pontos porque quando eu entrei meio que no escuro. Eu achava que, nossa, era fácil. Eu acredito que não só eu, porque vários colegas da faculdade, eles tinham a mesma visão, que ia ser uma coisa tranquila, um oba-oba, e eu já adianto desde agora que é um curso extremamente legal, porém extremamente cansativo. Mas antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de especificar para vocês alguns pontos super importantes quando nós vamos procurar um curso. Porque nos dias de hoje as faculdades elas vendem cursos, as universidades vendem cursos específicos para cada área. Então nós temos lá a licenciatura, nós temos lá o bacharelado, nós temos a pós-graduação lato sensu, o mestrado e o doutorado. Todos eles fazem parte de uma mesma linha. Eu preciso fazer todos esses pontos? Não preciso. Mas eu preciso ter consciência que a partir do momento que eu gosto de estudar, que eu quero me especializar profundamente em algo, eu vou ter um percurso a seguir de quase todos esses cursos. Vamos colocar dessa forma. Então eu me formei em licenciatura em artes visuais. O que isso significa? A licenciatura em artes visuais é exatamente para que você trabalhe o ensino da arte, tanto em escola pública quanto privada. Posso abrir um negócio local para ensino da arte. Não preciso estar diretamente ligado à área da educação escolar. Ela é colocada diretamente dentro da escola. Porém, eu não preciso ensinar apenas dentro da escola. Posso trabalhar em ateliê de arte, posso trabalhar em instituições de ensino, instituições públicas de ensino, mas num conceito mais de viabilizar a cultura para pessoas fora da escola, e não apenas focado dentro da escola. Então a questão da licenciatura é exatamente essa. É você ensinar a arte para a população. É você ensinar de uma forma direta, de uma forma prática, de uma forma até muitas das vezes intuitiva, a arte para essas pessoas, de uma comunidade, de um local, de uma cidade. Se eu quero me especializar em algo muito pontual, aí eu vou entrar no bacharel. O que seria o bacharel em artes visuais? Eu gostaria de trabalhar em um museu. Eu tenho que ter bacharel em artes visuais. Eu gostaria de ter uma galeria de arte, gostaria de trabalhar com vernissagem, gostaria de trabalhar com pinturas, com técnicas, isso numa forma mais comercial, com técnicas para que a pessoa saia daquele local e venda a sua obra de arte. Não que a licenciatura não possa trazer isso para as pessoas, essa visão de mercado para as pessoas. Mas o bacharel é quem vai te trazer a postura do profissional, o discernimento profissional diferenciado para que você ensine e atue em algo muito específico. Mesma coisa dança, mesma coisa música, entre outras áreas que o curso de artes nos proporciona. Aí eu quero me direcionar em algo muito mais específico. Por exemplo, eu me formei em artes e faço pós-graduação em arte terapia. É algo muito específico que dentro da licenciatura ou do bacharel eu não terei. Então o que eu tenho que fazer? Ir atrás de uma pós-graduação lato sensu. O que seria isso? Uma pós-graduação é algo muito mais direcionada e ela pode ser feita tanto pelo bacharel quanto pelo licenciado dentro de uma universidade. Então, eu foco em algo muito específico que o curso de artes, o bacharel, a licenciatura de artes, não me proporciona dentro daquele curso. Então, dentro do curso de artes, eu vou ter a parte da arte em si, mas eu não conseguirei levar ela para um lado terapêutico. Eu terei que me especializar nisso para trabalhar com a arte terapia.
Não sei se fica claro, mas é mais ou menos isso. Eu quero dar aula em universidades sobre a história da arte, para que aconteça isso aí após a pós-graduação, até mesmo após a licenciatura. Vocês podem fazer um mestrado. O que seria o mestrado? Você ser mestre em algo específico. Quero ser professor em universidades da história da arte. Nesse mestrado, você vai ter todo o embasamento para que você ensine a história da arte. Você será um professor de artes visuais com foco principal em história da arte. Eu quero ser diretor de um museu, eu quero ser diretor de uma universidade, eu quero ser o pica das galáxias, eu quero falar sobre o assunto arte de uma forma muito profissional, muito, não que os outros não falem, mas de uma forma bem direta e que as pessoas reconheçam isso de uma forma direta também. Quero criar livros, quero colocar pontos dentro da sociedade que as pessoas devem entender qual é a função da arte. Não que os outros cursos não tenham, como eu falei anteriormente. Mas quando você faz, por exemplo, o doutorado, você se torna doutor em arte. Ou seja, você vira uma autoridade. Você deixa de ser autoridade dentro da sala de aula, você deixa de ser a autoridade dentro de uma universidade e você se torna uma autoridade extremamente pública para trazer a arte como uma ferramenta, não apenas como uma ferramenta, mas trazer a arte à tona e trazer também os benefícios técnicos, científicos sobre algo. Quando a gente faz o mestrado, quando fazemos o mestrado, nós temos que defender uma tese e tal, e isso já é um começo lá para o doutorado, porque também a gente vai tendo graus de dificuldade. Licenciatura vai ser um grau, bacharelado vai ser outro grau de dificuldade, pós-graduação outro grau de dificuldade e vai evoluindo, vai escalonando. Então eu vou ter vários graus de dificuldades no meio desse caminho. E se eu quero continuar em todo esse caminho, todo esse percurso, eu vou ter que passar por todos esses graus de dificuldades. É como se fosse um jogo de tabuleiro. Então, falando sobre a licenciatura, que é o meu caso, é o que eu fiz, tem o intuito de fazer todos esses outros, mestrado e doutorado, mas a licenciatura em si é você pegar toda a parte abrangente da arte, esmigalhar ela de uma forma bem esdrúxula falando, esmigalhar ela e tentar colocar dentro das pessoas uma fagulha do que é arte. Para que elas entendam que a arte é algo essencial dentro de uma sociedade. Para que as pessoas elas consigam entender que aquilo é fundamental. Então, a licenciatura é onde você planta a arte dentro das pessoas. Mas eu preciso fazer faculdade para falar sobre arte? Não, não precisa. Porém, você não vai ser especializado, você não vai ter uma formação para falar sobre aquilo. Então essa é a primeira parte. Nós temos lá licenciatura, bacharel, pós-graduação, lato sensu, mestrado, posso fazer uma pós-graduação stricto sensu, e aí após posso fazer um doutorado. Preciso seguir todas essas etapas? Não, não preciso. Você pode sair da licenciatura e já fazer o mestrado. Não precisa fazer o bacharelado. Mas para fazer um doutorado você precisa ter um mestrado. É algo bem burocrático. O que aprendo dentro do curso de artes visuais? Essa é uma pergunta que eu escuto desde que eu comecei o meu curso. O que se aprende dentro da arte, do curso de artes visuais? Eu posso falar que tudo. Você aprende de tudo um pouco dentro do curso de licenciatura em artes visuais. História da arte, pintura, desenho digital, criação de histórias em quadrinhos, dança, música. O curso que eu fiz, ele é um curso direcionado a artes visuais, música, artes plásticas e dança. Então eu tive muito foco dentro desses 3 pontos. Então, quando eu entro dentro do curso, eu tenho que ver as especificidades dele. Não adianta eu entrar no curso e achar que eu vou pintar pano de prato. Igual teve muitas pessoas que entraram no curso quando eu entrei, que achavam que ia aprender a pintar o pano de prato. Não, não vai aprender a pintar pano de prato. Você vai aprender a forma universal de algo. Então, por exemplo, história da arte, o que você vai aprender? Todo o percurso, desde lá da pré-história até os dias atuais, a arte moderna. Se eu vou falar sobre dança, eu vou aprender sobre o balé, eu vou aprender sobre danças étnicas,
eu vou aprender sobre Pina Bausch, vou aprender sobre N pessoas, N estilos de dança. Ah, vou falar sobre música, vou aprender sobre os instrumentos musicais, aprender a ler uma partitura. Isso não de uma forma focada totalmente, mas eu vou aprender pontos para que eu dê início a essa trajetória que nós falamos anteriormente. Para eu ir para um bacharel e saber no que eu quero me especializar para trabalhar. Por exemplo, vou aprender música, eu quero ser maestro. Dentro da licenciatura, você irá aprender a música em si, os vários pontos da música. O que é a música? Dentro do bacharel vai ser muito mais específico. Eu quero ser maestro. Então lá no bacharel você vai aprender a ser esse maestro. Então é super interessante nesse ponto. Fá, mas tem muito material, eu tenho que fazer muita coisa. Se você é uma pessoa que não gosta de estudar, que não gosta de gastar dinheiro, é claro que uma universidade que não seja pública, seja uma faculdade, uma universidade privada, você já vai ter que pagar as suas mensalidades, que não é barato. Aí você vai entrar com a cabeça de, não vai precisar fazer nada. Gente, precisa fazer muita coisa. Quando a gente fala de arte, a gente fala de técnica. Para eu aprender essa técnica, eu tenho que colocar a mão na massa. Porque senão nada entra no cerebelo. Eu não sei se eu sou assim, outras pessoas são assim, mas eu tenho que fazer tudo na prática para que eu consiga colocar dentro do meu cérebro e falar, é desta forma que eu aprendi. Então, dentro do curso de artes visuais, existe muito planejamento prático. O que seria planejamento prático? Vou ter aula de pintura? Eu vou ter várias aulas e eu vou ter que fazer pinturas. Isso vai demandar dinheiro em tinta, isso vai demandar dinheiro em quadro, Canva, que é o quadro branco, que é pintado, pincéis. Se eu vou pintar com tinta a óleo, é muito mais caro, porque aí tem terabentina, tem todos os componentes para que essa tinta fique fixa no quadro. Vou aprender com tinta aquarela, também é um outro material. Vou aprender desenho digital, é um outro material. Vou aprender a fazer escultura, um material totalmente diferente. Então, ele se torna um curso razoavelmente caro. Por que caro? Preciso comprar tudo isso? Preciso fazer tudo isso? Como eu falei, eu, Fahir, sou uma pessoa que aprendo fazendo. Eu vi muitas pessoas dentro da universidade que depois pegaram DP em várias matérias e tal, porque não entregaram trabalhos, porque tudo isso, a prova final não é você ficar fazendo uma prova respondendo questões, é você demonstrar que você entendeu, que você aprendeu a pintar um quadro, que você aprendeu a fazer uma escultura, pode ser uma nhaca, pode ser um cocô que você está fazendo, pode ser, mas você tem que demonstrar para a banca avaliativa dessas provas que você aprendeu, você entendeu qual era a proposta daquela matéria. E, por exemplo, quando você vai trabalhar isso mais lá para frente, na rede pública, por exemplo, dentro da rede pública, nas plataformas, toda plataforma tem material para você ensinar o aluno a fazer escultura, ensinar o aluno a fazer pintura. Como que eu vou explicar para um aluno se eu não sei fazer? É muito difícil eu sair de uma faculdade sem saber o mínimo de cada um desses processos. Porque se eu vou ensinar para crianças, para adolescentes, para adulto algo, eu tenho que ter convicção. Eu não posso chegar lá na frente e falar, olha gente, aqui está a matéria, o material de vocês, mas eu particularmente não sei fazer. Na minha visão, você não deveria estar nem dentro da sala de aula, porque se você não sabe fazer e espera que os alunos façam por conta própria, desculpa, mas você não será um bom profissional. Então, na minha visão, essas provas práticas que a faculdade, que o curso de artes oferece aos alunos, é justamente para tirar o mínimo de você. Para que você saiba o mínimo, como misturar cores de tintas, quais são as cores primárias, qual é o princípio da história da arte, os principais expoentes da história da arte. Então tem vários pontos super legais que você se torna uma pessoa um pouco mais intelectual. O que seria esse pouco mais intelectual? Você pode saber muito bem falar sobre pintura, por exemplo, da Frida Kahlo. Mas quando você entra dentro de uma universidade, quando você entra dentro do curso de artes visuais, você entende o porquê que a Frida Kahlo pintava daquela forma. Você entende por que Van Gogh ficou doido, ficou louco. Você entende vários conceitos, por que eram usadas as pinturas na pré-história. Então, quando eu entro dentro da universidade, eu tenho que ter esse discernimento que vai demandar tempo e muito mais do que isso. Vai demandar dinheiro. Muitas coisas a gente pode reaproveitar, com certeza. Mas uma hora você vai ter que comprar
algo muito específico e esse algo específico vai me mandar grana. Então, se eu penso assim, já estou pagando a faculdade, não quero gastar mais dinheiro, a faculdade, o curso de artes visuais não é para você. Infelizmente, não é para você. Porque você vai ter gastos, sim. Você vai ter custos adicionais dentro das suas mensalidades. Porque a universidade, o curso em si, não patrocina, não cede esses materiais. Então, por exemplo, se você vai fazer uma aula de pintura presencial, eles vão fornecer para você um cavalete para você pintar, moldes, bonecos articulados para que você aprenda a fazer formas e tal, mas eles não vão fornecer material. Infelizmente, não se fornece material. Eu vou fazer uma matéria de fotografia. Infelizmente, não é toda faculdade e universidade que possuem instrumentos para que você aprenda a tirar fotos da forma acadêmica, vamos colocar dessa forma. Você quer aprender, mas você não investe naquele material, você não vai aprender 100% da forma como está sendo ensinado. Então ele se torna um curso caro. Eu até comentei essa semana com uma das minhas alunas que o curso em si, eu fiz um curso que todo ano ia aumentando o valor das mensalidades. O curso em si, ele não é tão caro. Ele não é absurdamente caro. É o preço de uma faculdade comum. Não chega a ser direito, odontologia, esses cursos maiores. Mas ele tem um valor X. Entre o baixo, o médio e o alto, ele está aqui entre o médio e o alto. Ou seja, ele não é tão caro, mas também não é tão barato. Eu falei sobre isso com ela, eu falei, o que mais foi caro, o que mais deixou caro esse curso não foi a questão das mensalidades, não foi questões burocráticas, foram as questões materiais. Porque tudo que você vai fazer, você tem que ter a parte prática, você tem que aprender a parte prática. Foi fácil? Nem um pouco. Porque você entende de uma forma, você vai colocar isso no papel, você vai colocar isso na escultura e nem sempre sai da forma com que você aprendeu. E aí você se sente a destruição, você quer desistir do curso. Mas como muitas pessoas falam, essa é a parte boa, a arte é subjetiva. Eu entendi dessa forma e eu consigo executar dessa forma. Você consegue ver o que eu vejo? Eu não consigo. Ok, você não consegue ver, mas essa é a intenção da minha obra de arte. Então cada pessoa vai entender aquela obra de uma forma específica. Então, se você não quer investir dinheiro, se você não quer investir em tempo de estudo, porque vai ter, muitas vezes eu fazia trabalhos de madrugada, pintava quadros de madrugada porque eu esquecia que tinha que entregar tal dia, e aí tinha que fazer tudo muito rápido. Então, se você não tem esse tempo disponível, eu não estou falando para vocês que eu tenho condições financeiras para pagar materiais X, não, eu sempre comprei tudo do mais barato. Existem lojas especializadas que vendem lá um Winsor & Newton, que uma tinta custa R$300, e tem o do Brasil aqui, da Idara, que custa R$20 a mesma tinta. É a mesma qualidade? Não, mas você está fazendo trabalhos para uma faculdade. Então, se você vai fazer algo profissional, aí você vai fazer um investimento maior. Eu vou pintar um quadro para vender, é um investimento maior. Então, sempre a gente tem que colocar esses dois pesos na balança. É para estudo? Eu posso sim comprar o mais barato. É para fazer algo para vender, comercializar? Aí eu tenho que pensar que o cliente está pagando por algo mais caro. Então eu não vou pegar, por exemplo, a tinta mais barata que vai descascar depois de 2 semanas, pintar um quadro e vender por R$2.000 para um cliente. Isso não rola. Então eu tenho que pensar nessa questão do investimento. Eu estou investindo agora algo que mais tarde vai ser revertido em um quadro pintado, em uma aula de dança bem dada, em uma escultura feita. Então, eu tenho que pensar por esse lado, nunca pensando do lado, isso é muito caro. É em alguns casos, mas em alguns casos a gente consegue rebolar, dar a volta por cima. Eu tive a oportunidade de fazer essa faculdade e a minha sorte é que essa faculdade fornecia muitos livros didáticos. Muitos eu tive que comprar, mas muitos a faculdade, o curso forneceu. E são livros caros, isso forneceu de forma gratuita. Não foi uma coisa que eu tive que pagar mais os livros, não. A universidade ela mandava os livros todos os meses. Então o que acontece? Foi de uma forma, hoje em dia olhando, fica de uma forma mais fácil, mais prática. Por quê? Porque se eu tinha alguma dúvida, eu ia ou consultar na apostila, ou eu ia consultar nos livros que eram cedidos, livros físicos que eram cedidos. Então, de uma certa forma, não foi tão caro assim. Porque quando eu precisei, toda vez que eu precisei, na verdade, a faculdade, o curso estava ali para me amparar. É como eu falei, é uma faca de 2 legumes. Aqui é difícil, mas
o curso em si, ele te dá subsídios, ele te dá formas de aprender. Não é uma forma direta, não, você tem que aprender desse jeito. Não, você aprende com o professor de uma forma, você assiste um vídeo de outra forma, você lê o livro, está de outra forma. Então são 3 formas para que você entenda. Aí se não entender, aí ninguém sabe o que fazer. Então esses foram os pontos. Que tipo de curso escolher? Licenciatura, bacharel, pós-graduação, se vou querer fazer pós-graduação, me especializar, posso falar no próximo vídeo sobre a pós-graduação em arte-terapia, que é super legal também, super direcionado, é algo que modifica a vida de pessoas através da arte, e isso é extremamente importante, principalmente nos dias atuais, onde muitas pessoas são atribuladas por doenças mentais, doenças que eu digo depressão, por exemplo. E existem provas, existem relatos que a arte pode tirar uma pessoa de uma situação assim. Então, a parte da arte-terapia é super interessante também. Aí eu posso fazer lá o meu mestrado, meu doutorado, e essa questão também do investimento. É caro, é barato, eu preciso gastar material, eu preciso de tempo, demanda tempo. O tempo, gente, é essencial. Que tudo que nós fazemos correndo, tudo que fazemos às pressas, não dá certo. E quando você vai fazer algo prático, tipo uma pintura, uma escultura, não tem como ser rápido, porque não vai dar certo. Em momento algum deu, não é agora que vai dar. Então, para vocês terem ciência, o curso de artes é extremamente legal. Antes de continuar, deixa o like, se inscreva no canal para receber notificações dos próximos vídeos. E deixa comentários, coloca comentários se foi legal o vídeo para vocês, se foi instrutivo, se alguém teve interesse em entrar no curso de artes visuais, mas por algum motivo não entrou porque tinha essas dúvidas da questão de tempo, da questão financeira, se era um curso legal, se tinha dúvida em entrar em licenciatura ou bacharelado. Então coloca aqui, especifica aqui nos comentários quais eram as dúvidas, se acham legal essa questão da arte, e aí nós conversamos nos próximos vídeos. Então, para continuar aqui, só para finalizar a pauta, então toda vez que eu falo sobre a questão da arte, eu tenho que levar vários pontos em consideração. A matemática é difícil? Extremamente difícil. É essencial? É essencial. A língua portuguesa é difícil? É difícil. É essencial? É essencial. De uma forma social. Nós precisamos saber fazer contas, porque nós vivemos num mundo muito financeiro. Nós precisamos saber ler e escrever para que possamos nos comunicar, entender as coisas que a sociedade nos traz, tanto política, quanto religiosa, quanto qualquer coisa. Mas nós também devemos entender que a arte é fundamental, essencial, tanto em escola pública quanto em escola privada, de uma forma social, porque a arte estrutura a mente das pessoas para absorver coisas novas, para entender o mundo da forma que ela é. Uma pessoa instruída artisticamente, culturalmente, ela entende que a sociedade é mutável. Ou seja, se a sociedade é mutável, eu consigo modificá-la de alguma forma. E se eu tenho essa instrução social, se eu tenho essa instrução, porque a função da arte é justamente trazer essa função social de cada ser humano. Como eu falei, a arte é subjetiva. Cada ser humano também, querendo ou não, é subjetivo. Tanto na forma de pensar como na forma de se expressar. Então eu tenho que pensar que a arte ela é fundamental para estruturar uma pessoa dentro de uma sociedade. Não adianta a pessoa ser letrada, falar vários idiomas, saber fazer cálculos complexos, saber todos os países, saber todas as regiões e não conhecer a cultura de nada, não conhecer a cultura de uma região dessas estudadas em geografia, não saber a cultura do uso dos números na sociedade tanto antiga quanto moderna, não saber culturalmente a história da língua, a história de como eu aprendi desde o começo, e é algo que eu trago para mim e vou levar para minha vida. A arte ela está atrelada à história. Nós só temos história devido a resquícios da arte deixada pelas sociedades antigas. E nós só temos a arte hoje porque a história preserva isso. Então nós devemos levar em consideração que tudo dentro de uma sociedade é distinguida, é vista nos tempos posteriores, como nós vemos hoje, através
da arte e da história. Aquela arte conta uma história. A história é baseada em uma arte. Eu sei que parece brisa de maconheiro, tipo, nossa, ele fez artes, agora ele vai colocar os dread, vai... Não. É algo que, se nós refletirmos de uma forma muito consciente, tivermos discernimento para entender isso, nós sabemos que isso é uma certeza da humanidade, assim como a morte. Todo mundo tem a certeza da morte, ok. Mas nós também, se pensarmos um pouco, tudo que nós temos hoje, historicamente falando, desde política, desde religião, desde qualquer coisa, é baseado em história e arte. Então a arte, ela não é só pintar um desenho, não é só ensinar um aluno da escola a desenhar um corpo humano, não é só falar sobre a história da arte, é você perpetuar a história do momento atual em que você está vivendo. É você deixar para as próximas gerações história, cultura, para que essas próximas gerações entendam como era viver no tempo que vivemos hoje. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que não tenha prolongado muito e espero também ter contribuído, caso algum de vocês tenha interesse em fazer curso de artes, tenha interesse em entrar na área das artes. Como eu falei no início, não é fácil, mas é um difícil que gratifica no final. Beijo grande, até o próximo vídeo.